Ela merece mais, querida, mamãe disse, olhando para cima da pilha de cupcakes gourmet que ela estava arrumando no suporte de exposição de madeira. Beatriz sempre foi mais dedicada aos estudos. Você sempre teve outros interesses. A dispensa casual doeu mais do que se ela tivesse me dado um tapa. Eu estava na cozinha dos meus pais, meu diploma da faculdade de medicina ainda fresco, tentando processar o que acabei de ouvir. Mãe, nós duas nos formamos com honra. Nós tínhamos exatamente o mesmo desempenho acadêmico. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam levemente. Eu não entendo por que você e papai pagariam todos os empréstimos de Beatriz, mas nenhum dos meus. Sua irmã não tem uma mentora rica como a doutora Vasconcelos se interessando pelo futuro dela. Você sempre teve vantagens. Beatriz não tinha, eu quase ri. A doutora Adriana Vasconcelos era minha orientadora de pesquisa porque eu ganhei essa posição por meio de 80 horas semanais no laboratório, enquanto Beatriz viajava com nossos pais. A vantagem era trabalhar até a exaustão, enquanto minha irmã gêmea recebeu o apoio emocional e financeiro inabalável dos nossos pais. Então, estou sendo punida por encontrar minhas próprias oportunidades de mentoria? Perguntei, tentando esconder a mágoa da minha voz. Meu pai entrou. Ninguém está te punindo, Laura. Estamos apenas sendo práticos. Sua irmã precisa de mais ajuda do que você. Você sempre foi mais engenhosa. Engenhosa. A palavra que eles usavam para justificar nunca terem comparecido às minhas apresentações de pesquisa de graduação enquanto voavam pelo país para os torneios de vôlei de Beatriz. Essa era sua explicação de por que Beatriz ganhou um carro novo em seu aniversário de 21 anos, enquanto eu recebi um vale-presente de posto de gasolina. Amanhã era a festa de comemoração de Beatriz. E claro, eles convidaram a família toda, seus amigos, até mesmo alguns de nossos ex-professores. Os convites diziam, celebrando a conquista de Beatriz. Eu preciso sair, eu disse, finalmente pegando minha bolsa. Você ainda vai para a festa da Beatriz? Mamãe perguntou. Mas ela não estava preocupada comigo. Não era por mim, mas sim por como minha ausência poderia afetar o dia especial da minha irmã. Eu estarei lá, eu prometi, embora o pensamento fizesse meu estômago revirar. Enquanto eu caminhava para o meu carro, meu telefone vibrou com uma mensagem da Dra. Vasconcelos. Preciso falar com você urgentemente sobre a grande notícia do programa de capacitação em neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Eu olhei para a tela, uma fria percepção se abatendo sobre mim. O favoritismo dos meus pais não era apenas injusto. Estava prestes a se tornar publicamente humilhante. E não havia nada que eu pudesse fazer para impedir o que estava por vir. Minha irmã gêmea Beatriz e eu estávamos em caminhos estranhamente divergentes desde o momento em que nascemos. Eu cheguei primeiro. Ela seguiu 6 minutos depois. De acordo com a tradição familiar, eu estava quieta e observadora, enquanto Beatriz anunciava sua chegada com gritos fortes e saudáveis. Talvez isso tenha estabelecido o padrão para tudo, o que se seguiu. Ao longo de nossa infância, Beatriz era a gêmea extrovertida, aquela que fazia amigos facilmente e se destacava nos esportes. Eu era mais quieta, mais estudiosa, passando horas na nossa biblioteca local, aprendendo sobre tudo, de astronomia à zoologia. O padrão foi firmemente estabelecido quando nós duas anunciamos nossas intenções de seguir medicina. Nossos pais pareciam entusiasmados por Beatriz. Para mim, houve conversas preocupadas sobre a carga de trabalho e se eu conseguiria lidar com a pressão. A faculdade de medicina não é só sobre ser inteligente, Laura. Meu pai havia avisado. É sobre determinação e coragem. Beatriz sempre se esforçou mais. A ironia foi dolorosa. Durante os estudos de graduação na Universidade de São Paulo, eu mantive um desempenho acadêmico perfeito enquanto trabalhava meio período para cobrir as despesas. Beatriz lutou com química orgânica e física, exigindo tutores caros. Nossos pais prontamente forneceram. Quando ela precisou refazer o Enem, eles pagaram por um curso preparatório exclusivo. Quando eu tirei 9,8 na minha primeira tentativa, eles simplesmente assentiram e disseram: "Isso é legal, querida."
Apesar de tudo, eu nunca me ressenti de Beatriz. Ela era minha irmã, minha gêmea, e eu a amava. Ela não criou o favoritismo dos nossos pais, ela apenas se beneficiou disso. Às vezes, eu até achava que ela se sentia desconfortável com a preferência óbvia deles, embora nunca tenha dito nada diretamente. Nós duas fomos aceitas na mesma faculdade, a Faculdade de Medicina da USP, e por 6 anos estudamos juntas, apoiando uma a outra em rotações exaustivas e comemorando os sucessos uma da outra. Eu pensei que talvez finalmente nossos pais nos vissem como igualmente realizadas. Em vez disso, eles encontraram novas maneiras de elevar as conquistas de Beatriz, enquanto minimizavam as minhas. Quando fui selecionada para apresentar uma pesquisa em uma conferência nacional, Beatriz coincidentemente recebeu um prêmio por serviço comunitário naquele mesmo fim de semana. Adivinha em qual evento nossos pais compareceram? Mas tudo mudou durante nosso último ano, quando a doutora Helena Tanaka, uma renomada neurocirurgiã, notou minha pesquisa sobre lesões cerebrais traumáticas pediátricas. Sob sua orientação, eu floresci. Pela primeira vez, eu tinha alguém que reconheceu meu potencial, que me impulsionou a me destacar, apesar da minha personalidade. Por causa dela, você tem um dom para a pesquisa, Laura. Doutora Adriana Vasconcelos me disse que uma vez que você vê padrões que os outros não percebem, esse tipo de percepção não pode ser ensinado. É uma habilidade natural para identificar conexões e tendências que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Se ao menos meus pais pudessem me ver através dos olhos dela. Na manhã anterior à celebração de Beatriz, eu conheci a doutora Helena Tanaka em seu consultório. Ela era uma mulher impressionante, na casa dos 60 anos, com olhos penetrantes que não deixavam nada passar despercebido. As paredes de seu consultório estavam cobertas de prêmios, artigos publicados e fotos com luminares médicos de todo o mundo. "Laura, sente-se", ela disse, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. "Tenho notícias extraordinárias." Meu coração disparou. Por semanas, eu e a doutora Vasconcelos estávamos esperando para ouvir sobre a bolsa do Programa de Capacitação e Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. "O comitê tomou sua decisão sobre a bolsa", disse a doutora Adriana Vasconcelos, sua expressão cuidadosamente neutra. Eu prendi a respiração. "Eles selecionaram você", ela disse, abrindo um largo sorriso. "Parabéns, doutora Laura Martins." Alegria, descrença e validação caíram sobre mim em ondas. A bolsa da FMUSP, uma das conquistas mais desejadas para qualquer pesquisador neurológico. Eu não sei o que dizer.